bom. Então, Pronto. Vamos apresentar aqui o nosso querido doutor Manuel Davi Maceno, professor adjunto e encarregado da proteção de dados do Instituto Politécnico de Beja, em Portugal, membro da rede EDEN da Europol, especialista em proteção de dados no âmbito jurídico. Seja muito bem-vindo, doutor Manuel, que muito boa tarde, boa noite. Eu tenho muito gosto em estar com vocês todos, sobretudo enquanto consultor da Comissão desde o início. Tenho especial orgulho de estar nesta comissão onde há gente que trabalha. E a minha intervenção vai ser, creio que, bastante curta, até porque está muito escrita, está muito detalhada. Eu não tenho imagens nem feitas por mim, nem por inteligência artificial generativa. Eu sou à antiga, e creio que podemos estar à antiga para não distrair. Entrando aqui uma interrupção canina, mas isso é que não há problema. Espero. Mas estava eu dizendo que ouvi, para além da doutora Alexandra Castrins, que nos deu um vislumbre do futuro. A doutora Valéria, pois não, fundamento, embasamento constitucional, e agora o diretor Artur Pereira Sabat. Mas eu vou falar ao lado da palestra dele. O que eu vou falar não tem que ver. Mas a dizer o seguinte, no diálogo entre ele e a doutora Valéria, veio à tona de água a segunda edição do Dia, na qual estou assim, mais envolvido até que na primeira. Agora, esta edição do Guia tem que ver com a perspectiva dos advogados enquanto agentes na justiça. Mas temos a outra, que é a adequação do judiciário, do poder judiciário à proteção de dados, que é uma matéria muito pouco trabalhada no Brasil, na Europa inteira, e inclusive há relativamente poucos arestos até da Justiça do Tribunal da União Europeia. Há um muito importante que falarei daqui a 2-3 minutos, mas há muito pouco. Quando disseram para dar uma mão, eu pensei, bom, um dos artigos que tem a publicação deverá sair por outubro, novembro, numa obra coletiva em homenagem ao ministro Ricardo Cueva, que é coordenado designadamente por uma colega da UNB que irá falar de cerca de 30, 40 minutos, a professora Ana Frazão, e ver como é que está. O meu artigo é de comparação, mas eu vou-me focar só no Brasil. Eu peço à doutora Aline para passar o slide. Eu vou fazer isto sobre o direito brasileiro. Vou-me atrever, mas eu não consigo despir a camisa do contexto, como também disse a doutora Valéria, que o âmbito contextual, e o meu contexto é o contexto da regulação europeia, matéria na qual eu trabalho desde 1995-96. Há mais tempo do que eu gostaria. Bom, aqui não há dúvida, aliás, ninguém discute que a LGPD, embora não o diga expressamente, aplica só ao Poder Judiciário enquanto poder público. Mas não se aplica do mesmo modo, e vou fazendo o contraponto com aquilo que o doutor Artur Sabat referiu, está fora do âmbito, vamos entrar por aí, grande parte fora do âmbito de atuação da ANPD. Aliás, mas já lá iremos, que embora seja a parte, a meu ver, mais interessante.
que se aplica, sim, o CNJ vosso, o STF vosso assume que se aplica. Mas com grandes especificidades. Sendo que a Autoridade Nacional chama a atenção para este guia orientativo de junho de 2003, na versão 2.0. A ANPD procura também não impor, porque nem tenta, mas dar também orientações, guidelines, também à Justiça. Não há registro que a Justiça tenha seguido as orientações da ANPD, mas isso é outra conversa. Mas esta aplicação da legislação geral de proteção de dados à Justiça decorrerá, de certo modo, também daquela matriz europeia no LGPD, aí dizem muitas vezes GDPR. Mas uma aplicação com granossales. Os colegas que já têm mexido nas fontes europeias sabem que elas são sempre, quer o regulamento, quer diretivas, antecedidos por preâmbulos muito grandes. Aliás, no que toca ao RGPD, ao Regulamento Europeu, o texto do preâmbulo é muito maior que o texto do articulado. E esta questão da Justiça surge no Considerando 20. Eu convido-vos a irem ao Considerando 20, e digo muitas vezes, até aqui em palestras, que a legislação europeia traz livro de instruções. A portuguesa não traz, a brasileira também não, mas a europeia traz. O que nos ajuda muito. Doutor Aline, pode passar. Eu já estou falando demais. Bom, e nesse considerando, mas também no articulado, em múltiplos preceitos, que podem ver no slide de forma detalhada, mas também na lei brasileira, está subjacente uma distinção entre o tratamento de dados pessoais no exercício da função jurisdicional, da judicatura em sentido próprio, do tratamento administrativo. Ora, o que nós encontramos, se encontramos aqui no caso do artigo 55, número 3 do RGPD, que as autoridades de controle apenas não têm competência no que toca ao exercício da função jurisdicional. Quando chegamos a um processo cujo acórdão saiu em março de 2022, que o Tribunal de Justiça explica que, nos casos concretos, a garantia da independência do judiciário impõe uma interpretação muito ampla do que é aqui a função jurisdicional. Porque está fora de causa que um regulador de natureza administrativa, ainda que independente, como se pretende que seja no Brasil a ANPD, não poderá interferir com o funcionamento da justiça. Só para vos dizer, a propósito desta resolução de 2015, isto é anterior à LGPD, quando o vosso CNJ regulamentou a aplicação da lei sobre o acesso à informação, teve também por base esta distinção entre tratamento administrativo da informação e o tratamento propriamente judicial ou jurisdicional. Dizer também, e depois já vamos passar para o seguinte, que há, para além da LGPD, deveria haver, e como prevê a própria LGPD, como prevê o Regulamento Europeu, um diploma legal específico para o tratamento dos dados no âmbito da justiça criminal. Mas já lá iremos. Quanto à regulamentação e execução da adequação na justiça,
diferentemente de outros ordenamentos constitucionais, o brasileiro prevê expressamente a atribuição de poderes regulamentares a um órgão de autogoverno da Justiça, o CNJ. O que é que isto significa? O que seria um conflito de competências com os poderes que a LGPD atribui à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Como estamos perante norma constitucional face à norma legal, não podemos deixar de interpretar a norma legal restritivamente, afastando a competência da ANPD para fins de regulamentação. Aliás, se nós formos depois ver a lei orgânica da mistura judicial e a lei sobre a informatização do processo judicial, também já tínhamos, até muito antes, no caso, sobretudo aqui, a lei de 2006, do PGE, a propósito daquilo até que o diretor Artur Sabato referiu, da segurança, nós já tínhamos regras aplicáveis à proteção de dados e à segurança dos dados desde 2006, na Justiça, antes de existir noutros âmbitos. Da mesma maneira, daí resulta que, em termos de accountability, de responsabilização proativa, mas que depois terá implicações na responsabilização administrativa, temos que a ANPD não tem nenhum poder de controle, muito menos de sanções sobre o judiciário. Quando nós vemos o que diz, ou que dizem, estes artigos, são artigos, portanto, introduzidos em 2019, 55J, inciso 23, e depois também o parágrafo único do 55K, quando nos diz que a ANPD será o órgão central de interpretação desta lei, de estabelecimento de normas e diretivas à sua implementação, isto vale para tudo, menos para a Justiça. Terá que valer para tudo, menos para a Justiça. Doutora Aline, pode passar. Por favor. Sim, também aqui, PGE, em 2013. Nós também, quer as duas resoluções, 185 e a 215 de 2015, também lá temos regras para dados pessoais. Ou seja, não é só aquelas que vimos. Por isso mesmo, antecipando-se à ANPD alguma ideia que a ANPD tivesse, o CNJ, em 26 de abril de 2019, criou logo até antes da LGPD entrar plenamente em vigor, estamos ainda em período de transição, um grupo de trabalho para produção de estudos e propostas à política de acesso a bases de dados processuais na Justiça. Este objeto desse grupo de trabalho era limitado, mas foi mais longe. Foi mais longe porque dá origem a uma recomendação em agosto de 2020 para início da adequação da Justiça à LGPD. A doutora Aline, por favor. Estou a ser rápido, se houver tempo até terei disponível para diálogo, até aliás com muita vontade de dialogar. E chegamos ao que tínhamos, que é esta resolução de janeiro de 2021, que finalmente, embora seja extremamente condensada, estabelece medidas para o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados sendo dados pelos tribunais. Atenção, pelos tribunais. É que, conforme à resolução, cada tribunal, estamos aqui perante tribunais de justiça dos Estados, assume as funções de controlador. Controlador nos termos da LGPD. Até seriam pensáveis outros modelos. Ser o próprio CNJ um controlador geral. Poderia ser um tribunal de primeira instância. Ou um juiz responsável de primeira instância, ele ser o controlador, porque ele tem
tem o poder de gestão dos autos. Mas não foi isso que determinou o CNJ. Cria também, em cada tribunal estadual, um comitê gestor de dados pessoais que irá trabalhar com um encarregado. Isto é, o controle interno será feito em cada tribunal, ou seja, a implementação pelo comitê gestor e pelos órgãos do tribunal, mas com um encarregado nomeado controlando. Pensamos, bom, aqui o que é que se faz? Como é que é a relação com a NPD? Não vejo que exista um obstáculo. Designadamente, se existir um incidente de segurança que afete os dados sendo tratados no sistema, bom, são sistemas informáticos, nós pensamos sempre em informática, quer o regulamento europeu, quer a lei brasileira, também se aplicam aos tratamentos manuais de dados. Nós muitas vezes esquecemos isso. Estamos aqui a pensar, estamos a pensar em advogados, os processos, os arquivos dos escritórios em papel também estão abrangidos. Isto é tão evidente que tendemos a esquecer. Mas se existir um incidente de segurança, faz todo o sentido que o encarregado comunique também o incidente à NPD. Aqui estamos perante diálogo, mas é um diálogo sem subordinação. Dizer também que esta resolução de janeiro de 21 explicitamente aplica-se a todos os tribunais de primeira e segunda instância, excluindo de forma expressa o STF. E o STF seguiu uma via, digo eu, paralela ao do CNJ, com duas resoluções, respectivamente, em março e dezembro de 2021. Em primeiro lugar, Comitê Executivo, para identificar e implementar medidas, e depois uma política de privacidade e proteção de dados no âmbito do STF. Bom, estamos quase a terminar. Doutor Aline, por favor. Falta a justiça criminal. Isto é a matéria que está pendente. Se nós pegarmos na LGPD, nós temos que, no artigo 4º, A e D, temos que a justiça... Sim, acho que falta ali um inciso, salvo de memória 3, mas eu depois irei corrigir aditando. Temos que a segurança pública e todo o processo penal estão fora da LGPD. Está prometida a chamada LGPD penal. Há projetos de lei no vosso Congresso desde 2020, que ora andam um pouco, ora param, e está por esse desiderato que iria completar a arquitetura de proteção de dados no Brasil, está pendente. A situação na União Europeia é mais favorável. Porquê? Porque no mesmo dia em que foi aprovado e depois no dia em que foi publicado o RGPD, foi também uma diretiva. Muitas vezes nós dizemos, e aí sim dizemos em inglês, a diretiva Law Enforcement, a diretiva de aplicação da lei em matéria criminal, que deu alguma margem de atuação aos Estados-membros, mas esta diretiva adapta a proteção de dados ao domínio da segurança pública e do processo penal, ainda até à execução das penas. Ora, o que é que temos aqui? Pensem
questões de transparência, de acesso aos dados. Um suspeito não pode pedir à polícia de imediato que dados é que tem, como é que a investigação está. Por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, se há menos direitos, os deveres por parte quer das polícias, quer da justiça, têm de ser tratados mais rigorosamente. Por favor, vamos para o último slide com matéria. Bom, Brasil, falta. Deveria haver legislação específica. Bom, e então, LGPD 2018, passaram 4 anos, o que é que se faz? A meu ver, e depois de estudar durante muito tempo o assunto, bom, deve, no mínimo, aplicadas medidas de segurança técnicas aptas à proteção de dados pessoais. Que constam das resoluções do CNJ, resoluções essas que não distinguem a justiça criminal dos outros setores da judicatura. Mas no âmbito do LGPD. Aliás, quer as bases, quer os princípios até foram recordados numa ótica constitucional pela doutora Valéria. Se a futura legislação, embora isto seja uma norma programática, deverá observar os princípios gerais de proteção dos direitos do titular político nesta lei, no LGPD. E temos também agora o inciso 79 do artigo 5º da Constituição Federal. Isto não pode deixar de funcionar como parâmetro. Mas não só por si. Isto também terá que ser feito em articulação com os princípios de processo penal, começando por aqueles que também estão no artigo 5º da Constituição Federal. O que é que isto significa? Que, caso a caso, na justiça criminal, não havendo nem lei, nem resoluções específicas do CNJ, terá de existir um cuidado muito sensível. Bom, cuidado cuidadoso é assim mais pleonástico. Preciso ter muito cuidado em fazer isto. Bom, em qualquer qualquer caso, o que temos certo é que a ANPD não poderá, a este propósito, emitir opiniões técnicas ou recomendações. Porquê? Porque o Judiciário tem o seu estatuto. Por exemplo, se havendo tratamento de dados sensíveis ao que censo, será necessário, aplicando os princípios da LGPD, realizar relatórios de impacto. Mas a iniciativa de realizar os relatórios de impacto tem que ser da própria Justiça. Quer dizer que a regra da LGPD que atribui à autoridade o poder de desencadear a realização de relatórios de impacto não será aplicável nestes âmbitos. E termino deixando alguns contactos onde poderão encontrar. E agradeço muito a vossa paciência, porque eu sou particularmente chato, muito mais que quem me precedeu, e certamente também mais que aqueles que me irão suceder. Obrigado.
E creio que também não terei saído aí dos 30 minutos que estavam programados. Mas também não teria estado muito menos. Mas eu penso... 6 minutos, professor. 6 minutinhos. Então, bom, estou aqui desejando que me atirem pedras para eu devolver. Pedras técnicas, necessariamente. Eu não estive numa dimensão principiológica